Boa noite, amigos e amigas. Que bom que nós estamos aqui reunidos em mais um estudo virtual. E olha, hoje nós temos um tema muito interessante: palavras que curam. E antes de começar a falar a respeito do tema especificamente, eu gostaria de mostrar um livro para todos. Não sei se a imagem vai aparecer espelhada, acho que sim, mas eu vou ler aqui para vocês. O Médico Jesus. Esta obra é do José Carlos de Luca. Tem mais de 1 milhão de cópias vendidas e é muito interessante este livro, porque vem falando de temas que nós precisamos no dia a dia. E um detalhe interessante, são textos curtos, então, para quem tem, assim, uma certa preguiça de ler, olha, esta obra é fantástica. Por quê? Porque, como eu disse, os textos são curtos, então, se nós escolhermos, assim, um texto por dia, nós vamos nos sentir assim muito bem. E sem dúvida nenhuma, esta obra ajuda a levar a vida de uma forma mais leve. Então, como eu anunciei, este tema, Palavras que Curam, está aqui, neste livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus. Bom, antes de começar a falar especificamente das palavras que curam, nós vamos contar uma história. É sempre interessante contar uma história, porque vai nos inspirando e nos fazendo refletir. O José Carlos de Luca, num dos textos aqui, ele conta a história de um mestre zen. E para quem não está assim familiarizado com o termo, né, zen é uma ramificação do budismo, né? E quando nós falamos assim, mestre zen, nós pensamos em quê? Pensamos numa pessoa tranquila, numa pessoa serena, numa pessoa que leva a vida de uma forma bem leve, não é? Pois muito bem. Então, o mestre zen, ele medita, ele tem o controle da própria mente, tem o controle dos sentimentos, das emoções e tem o controle dos instintos. Então, é um mestre zen. Este mestre, ao qual nós estamos nos referindo, não é? O personagem da nossa história, este mestre era muito famoso na região na qual ele vivia. Ele era visitado por pessoas importantes da cidade, pessoas não tão importantes, né? Falamos aí financeiramente, mas eram pessoas todas que tinham interesse em ouvir o que o mestre Zen tinha a contar. E ele morava num mosteiro, recebia a visita de todos e era gentil com todas as pessoas. Muito bem. Uma pessoa muito rica daquela cidade foi procurar o mestre Zen. E chegou até ele e disse assim: eu soube que o senhor orienta as pessoas dessa região inteira. E eu vim aqui porque eu quero ouvir os seus conselhos, eu quero aprender a levar a vida de uma forma mais leve, a ser mais sereno, enfim, eu estou aqui para isso. Mas eis que este senhor que foi procurar o mestre Zen disse isto tudo de uma forma muito arrogante, porque ele estava acostumado a mandar e a ser obedecido, não é? Então falou com muita firmeza que queria que o mestre Zen desse as orientações para ele, porque afinal ele gostaria de ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais serena. Muito bem. O mestre Zen disse o seguinte: seria interessante nós discutirmos este assunto tomando um chá. E assim convidou este senhor para tomar um chá. Entregou a ele uma xícara vazia, ele colocou a xícara sobre a mesa e o mestre Zen pegou também uma xícara para si próprio, buscou o chá e começou a servir primeiro o convidado. Eis que a xícara do convidado estava vazia, naturalmente, não é? E o mestre Zen começou a servir o chá, continuou. O chá já estava pela borda, mas o mestre Zen não parou de servir o chá. E continuou servindo. O chá começou a transbordar a ponto de se espalhar pela mesa e até derramar na roupa da pessoa que estava ali diante dele. Este senhor, muito nervoso, disse a ele: ora, o senhor não está vendo? Pare de servir este chá. Não viu que a xícara está cheia? Já está transbordando.
Por favor, pare. E o mestre Zen disse assim para ele: eu sugiro que o senhor volte aqui quando a sua xícara estiver vazia, quando a sua mente estiver vazia, porque para uma mente que já está cheia, que já está transbordando de conceitos, não haverá possibilidade de adicionar novos conceitos. Este senhor se retirou e essa história serve para a gente conversar um pouquinho a respeito do tema palavras que curam. Mas vejamos, o que nós percebemos aí, não é? A mente daquele senhor já era uma mente viciada, uma mente que já estava acostumada a um certo tipo de pensamento, de comportamento, enfim, tinha toda uma estrutura já. Quando nós queremos aprender determinadas coisas, precisamos abrir espaço para que estas coisas possam vir habitar em nós. Por isso o mestre Zen se recusou, naquele momento, a dar orientações àquele senhor. Ele não estava preparado. Ele estava com a mente cheia. Isso nos faz lembrar de nós mesmos quando vamos pedir um conselho para um amigo. Normalmente, nós já temos a resposta para aquela pergunta que nós vamos fazer ao nosso amigo. Nós vamos lá pedir um conselho, mas o que nós queremos? Que ele diga exatamente o que nós queremos ouvir. Porque nós já temos uma resposta para aquela pergunta. O conselho, nós mesmos já nos demos este conselho. E aí, se o amigo diz exatamente aquilo que nós queríamos ouvir, nós ficamos satisfeitos e está tudo certo. Mas se o amigo diz algo diferente do que nós queríamos ouvir, muito dificilmente nós vamos dar espaço para aquela ideia transmitida pelo nosso amigo. Por quê? Porque a nossa mente já está cheia. Não há espaço para coisas novas, para ideias novas. É como esta xícara. Se ela já estiver transbordando de líquido, o que vai caber nesta xícara? Tudo o que nela entrar vai transbordar, porque ela já está cheia. Então, numa mente que já está viciada, que já está cheia de preconceitos, tudo vai transbordar, não vai se fixar. Por isso, a pergunta: do que está cheia a sua mente? Do que está cheia a nossa mente? Do que está cheia a nossa xícara? Do que está cheia? Pensemos, porque às vezes na vida nós queremos resultados diferentes. Mas para alcançar resultados diferentes, nós vamos precisar fazer coisas diferentes. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, os resultados serão exatamente os mesmos. Então, precisamos analisar e verificar o que precisa ser mudado. Porque aí sim nós teremos resultados diferentes. É assim na vida. Muito bem. E este é exatamente um dos textos do José Carlos de Luca nesta obra, que vem antes de Palavras que Curam. Porque é bem interessante, porque vai abrindo a nossa mente, porque olha, aonde nascem as palavras? As palavras nascem na mente. Então, se quisermos ter palavras que curam, precisamos ter uma mente que está propícia à cura. Então, precisamos esvaziar a nossa mente. Metaforicamente, precisamos esvaziar a nossa xícara para que haja espaço para que entre outro conteúdo. Muito bom. E aí, o De Luca destaca o seguinte: nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado.
Então, precisamos abrir espaço para que um conteúdo saudável possa ser derramado na nossa mente, na nossa xícara. Bom, e aí, segue o De Luca dizendo o seguinte: muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. E nós, tantas vezes, já fomos aos templos religiosos buscando uma cura, não é? Vamos ao centro espírita, vamos ao templo religioso, né, que seja adequado à fé que nós professamos, e vamos até lá buscando o quê? Buscando a cura. Mas se vamos até lá buscando a cura e estamos cheios de rancor, de impaciência, de preconceitos, de animosidade com relação ao próximo e às vezes de desamor por nós mesmos, como nós vamos alcançar essa cura? Então precisamos mudar este nosso modo de pensar e de agir para que a cura possa nos alcançar. E aí segue o De Luca dizendo: será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Quem não gostaria de um milagre, não é? Quem não gostaria que algo se transformasse em sua vida para melhor? Mas para que este algo se transforme para melhor, é preciso que nós busquemos em nós o que não está de acordo com o bem, com as leis divinas, e façamos esta substituição para criar o espaço adequado para que as coisas mudem, para que os milagres, entre aspas, não é, aconteçam. E aí segue o De Luca dizendo: afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. E é interessante essa fala dele, não é? Porque quantos de nós não já pensamos assim: quando eu tiver saúde vou agir assim. Quando eu tiver saúde, eu vou ser mais otimista. Quando eu tiver saúde, Mas será que não é diferente? Será que não é importante a gente começar a fazer já do modo adequado para que a saúde venha? Será que não é interessante pensar positivamente para criar as condições necessárias para que a saúde se estabeleça? Muito bem. E aí segue o De Luca. Aquietemos nossa mente agitada com... Aí ele dá algumas sugestões. A oração. E nós, profitentes da doutrina espírita, sabemos como a oração é importante, como esse recurso precisa ser utilizado por todos nós. Mas, às vezes, como nós estamos, assim, acostumados a pedir, e por muitas vezes as respostas do céu não são exatamente as respostas que nós queremos, aí nós pensamos: mas a minha oração não funcionou. A minha oração não funcionou porque aquilo que eu pedi, o Criador não me concedeu. Mas muitas vezes nós pedimos para o Criador um bolo de chocolate e o Criador, sabendo das nossas condições, sabendo que a nossa glicemia está lá no alto, aí o Criador nos dá um chá de boldo. E o chá de boldo é amargo, né? E aí nós ficamos pensando: mas o Criador não me atendeu. Mas o Criador sabe exatamente o que nós precisamos. E, para que nós não nos percamos, às vezes, prefere nos dar um chá amargoso para que nós não nos desviemos do caminho. E vamos pensar na oração não como um recurso que vai tirar da nossa frente o problema. Não, a oração não tem essa finalidade de fazer o problema desaparecer. É só nós compararmos a oração, por exemplo, como o farol do carro. Para que serve o farol do carro? O farol do carro, por acaso, serve para tirar o buraco do caminho? Não. Mas o farol do carro serve para iluminar o caminho, para iluminar a estrada. E aí, com a estrada iluminada, nós seremos capazes de ver o buraco, de ver o tamanho do buraco e analisar. Posso ir pela esquerda? Não, melhor ir pela direita? Não, eu posso passar por sobre o buraco bem devagarinho, ou eu posso... Não tem jeito, é melhor recuar, é melhor voltar e buscar um outro caminho, não é?
Então, o farol serve para iluminar a estrada. Faremos isto com a oração. A oração serve para iluminar os nossos caminhos, para iluminar a nossa mente, para que nós possamos pensar com clareza e tomar as melhores decisões. É para isso que serve a oração. Então, continuemos recorrendo a este recurso fabuloso, que é a oração, com a mente aberta e percebendo que, às vezes, as respostas que virão do alto, com toda certeza, são as respostas que nós precisamos e não vão afastar o problema, mas vão nos ajudar a resolver o problema. Uma outra sugestão do De Luca, para que a nossa mente possa se acalmar, se aquietar, é a contemplação da natureza. Nós vivemos hoje num tempo assim tão corrido, né? Uma vida tão acelerada que nós não temos tempo de curtir, de aproveitar a natureza. E a natureza, obra divina, e nós temos essa conexão com a natureza, e estar em contato com ela, valorizar, respirar o ar puro que a natureza nos favorece, observar as flores, jardins, as árvores, os animais. Contemplar a natureza é uma forma também de aquietar a mente. E aquietando a mente, nós vamos serenando ali todos aqueles nossos pensamentos assim, atribulados, e aí vamos nos preparando para receber o auxílio que nós tanto queremos. E o silêncio interior, precisamos silenciar. Muitas vezes nós estamos calados, mas não estamos em silêncio, porque a mente está num turbilhão. Nós pensamos uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Nós precisamos silenciar. Inclusive, os pensamentos, silenciar, organizar esses pensamentos é uma forma também de aquietar a mente. São sugestões do José Carlos de Luca. Mas ele segue de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte, que Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Olha que interessante, vazia de temor, vazia de medo e cheia de Deus. Havia tanta integração na mente do Cristo com a mente de Deus que ele afirmou, eu e o Pai somos um. Olha que interessante, tamanha a integração, né, de Jesus com Deus, que ele foi capaz de afirmar, né, que ele e o Pai são um. Olha que interessante. Então, quem registra isso para nós é o apóstolo João, lá no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E aí, claro que nós, como profetentes da doutrina espírita, sabemos, né, que Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, tal como nós somos filhos de Deus. Só que Jesus, né, nosso irmão mais velho, ele é muito, 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 muito antigo. Então, a evolução do Cristo se deu em outros planos, não foi exatamente no planeta Terra, não é? Jesus é o governador do planeta Terra. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 625 especificamente, né, Kardec questiona lá os espíritos, qual o modelo e guia que Deus ofereceu ao homem, né, para ser modelo e guia da humanidade? E a resposta é Jesus. Jesus. E Jesus esteve aqui encarnado entre nós há mais de 2000 anos e deixou um roteiro para nós seguirmos. E se nós seguirmos o roteiro apresentado por Jesus, nós vamos ter uma vida muito mais tranquila. Nós vamos, claro, passar por tribulações, sem dúvida nenhuma, mas vamos passar sem desespero, com tranquilidade, sempre compreendendo que nós não estamos nunca desamparados. Por quê? Porque o Criador sempre envia os seus emissários para cuidar de maneira muito especial de cada um de nós. E Jesus, como governador do planeta Terra, sabe de tudo o que acontece conosco. Ele sonda a nossa alma. Ele sonda, sabe quais são as necessidades. E por isso, muitas vezes, aquilo que nós recebemos através da oração é aquilo que nós precisamos. Pode até não ser aquilo que nós pedimos, mas é aquilo que nós precisamos para nos direcionar para o roteiro que Cristo nos apresentou.
Muito bem. E aí segue o De Luca dizendo assim: abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas para isso, você precisa esvaziar a xícara, não é? Esvaziar a mente. Então, do que a sua mente está cheia, não é? Do que a nossa mente está cheia. Nós precisamos esvaziar para abrir espaço para coisas novas habitarem. Muito bem. E aí, Luca segue falando a respeito das palavras que curam. Ele destaca um texto do Miramês, que está lá no livro Saúde. Esse livro foi psicografado por João Nunes Maia, tá? É um livro muito interessante. E o Espírito Miramês, ele tece esse comentário. Olha só. Tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes, pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Olha que interessante o poder da palavra falada e escrita. Porque nós lemos e lemos muito, mas qual é a qualidade dos textos com os quais nós temos contato? E nós ouvimos lives, ouvimos as pessoas falando, mas nós selecionamos os tipos de fala? Nós selecionamos? Bom, falamos de agentes externos, né? De leituras de textos que outras pessoas escreveram, de falas proferidas por outras pessoas, mas qual é a nossa palavra falada e escrita? O que é que nós escrevemos? Qual é a qualidade das mensagens que nós mandamos nas redes sociais? Qual é a qualidade dessas mensagens? E o que é que nós falamos quando estamos com a nossa família, no círculo de amigos, enfim? O que é que nós falamos? Qual é a qualidade deste nosso texto, tanto escrito quanto verbal? Qual é a qualidade? Porque nós podemos, né, usar isto como um catalisador, como um elemento que vai nos ajudar a alcançar a cura, o que nós desejamos, ou alcançar a tranquilidade que nós desejamos, enfim. As palavras têm poder. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos. Elas têm energia. Quando pronunciadas, elas têm uma energia muito forte. E aí, algumas palavras nossas, elas não são pronunciadas, mas elas estão aqui na nossa mente. E elas também estão criando uma energia. Por isso, nós precisamos fazer o que o Evangelho nos orienta. Olhai, vigiai e orai. Então, nós precisamos olhar as questões externas, sem dúvida nenhuma, né? Mas nós precisamos olhar a nós mesmos. Nós precisamos vigiar os acontecimentos externos, sim, mas nós precisamos, sobretudo, vigiar a nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E precisamos orar. Por quê? Porque nós não somos espíritos perfeitos ainda. Nós estamos aí nessa estrada da evolução. E, vez por outra, nós nos equivocamos. E a oração é esse recurso ao qual nós podemos recorrer para pedirmos, podemos utilizar para pedirmos a força e a coragem para resistirmos, né, às tentações. Porque são tantas. E como ainda estamos nessa estrada do progresso, nós nos sentimos, às vezes, mais tendenciosos a buscar os caminhos não muito saudáveis, as conversas não muito saudáveis, as companhias não muito saudáveis, enfim. Por isso, olhai, vigiai e orai. Sigamos essa orientação do Evangelho
e com toda certeza estaremos seguros. Segue De Luca dizendo assim: aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. Olha que interessante, não é? Se sabemos que as palavras podem criar nossa saúde, então, a partir de agora, vamos escolher sempre as melhores palavras. Mesmo quando nós estivermos assim muito aborrecidos, melhor será silenciar um pouco, respirar, para não dizer para o outro uma série de impropérios que nós mesmos podemos nos arrepender depois. Não é? E aí segue o De Luca. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair a ideia expressada. Bom, então, se ela atrai a ideia expressada, vamos expressar apenas os melhores desejos. Os melhores desejos. Para não abrir espaço para que desejos sombrios ou coisas que nós não desejamos, na verdade, não é? Coisas que nós não desejamos possam nos alcançar. Então, lembremos. Aí segue De Luca dizendo assim: palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Então, quais sementes nós estamos alimentando? Sementes positivas ou sementes negativas? Quais palavras nós estamos alimentando? Palavras negativas ou positivas? Evidentemente que a palavra passa pela mente. Então, qual é a qualidade dos nossos pensamentos? O que a nossa mente está criando? E aí, André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala, num dado momento, que nós nos preocupamos muito com o nosso hálito bucal. Nós nos preocupamos com o hálito bucal. Tanto é que nós escovamos os dentes, quando nós estamos conversando com uma pessoa, nós analisamos ali se ela está muito distante de nós, ou próxima a nós, se nós estamos com mau hálito, se aquilo está agradando ou desagradando, não é? Porque nós não queremos ficar com mau hálito. Então, nós cuidamos da higiene bucal. Mas e da higiene mental? É um cuidado que nós precisamos ter. E aí André Luiz, né? Aliás, o orientador do André Luiz nesta obra é que nos lembra. Nós precisamos ter um hábito mental saudável. Assim como nós nos preocupamos com o hálito, né? Desculpa, o hálito mental ou bucal, nós precisamos nos preocupar com o hálito mental. Porque a qualidade dos nossos pensamentos vai dizer qual é o tipo de energia que nós estamos criando em torno de nós. E nós, naturalmente, seremos captados pelos nossos amigos invisíveis, não é? Pela qualidade dos nossos pensamentos, palavras, enfim. Bom, e aí segue o De Luca dizendo: vamos analisar o nosso vocabulário. Carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias como... Vamos ver se alguém já pronunciou frases como essa. Ainda morro disso. Alguém já disse isso alguma vez? E sofro de um terrível mal. Ou meu organismo é fraco. Ou então essas palavras aqui. Minha saúde não vai bem. Ou ainda, estou muito doente. Minha vida não tem jeito. Estou piorando a cada dia. Quem de nós não pronunciou qualquer dessas frases aqui, hein? Quaisquer dessas frases aqui? Eu imagino que certamente já pronunciamos uma ou duas dessas frases aí, não é? Muito bem. E a orientação do De Luca é que nós evitemos frases como essas. Por quê? Porque, olha, todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Não é?
Claro, as palavras, elas nascem na mente, passam pela boca, mas vira sentimento. A gente precisa ter cuidado com isso, para não virar sentimento. E aí, ainda segue o De Luca, evite também palavras maledicentes, palavras que abrem fendas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. E quantos de nós andamos descuidados, às vezes ofendendo os companheiros de estrada, às vezes ofendendo até um próprio familiar, não é? Machucando o nosso próximo, abrindo feridas nessas pessoas, e nós amamos até, mas não estamos atentos, não estamos olhando, vigiando e orando, e aí deixamos que o veneno saia da nossa boca. Só que esse veneno que sai da nossa boca acaba voltando para nós mesmos e prejudicando a nós mesmos. E aí os comentários infelizes, não é? Às vezes falando mal de um companheiro, algo que ele fez ou deixou de fazer, e aí algo que não merecia comentário, e André Luiz nos alerta, não é? O mal não merece comentário em tempo algum. Então, por que alguns de nós ainda nos satisfazemos falando mal dos companheiros de estrada, não é? Muito bem. E aí, o De Luca, né? José Carlos De Luca, na obra O Médico Jesus, ele segue dizendo o seguinte: utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Aí sugere algumas frases. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. Olha que interessante, essas sugestões do De Luca são muito interessantes. Fiquemos atentos, essas palavras podem nos ajudar a criar em torno de nós uma atmosfera diferente, não é? Uma atmosfera de tranquilidade, de harmonia. E se nós criarmos em torno de nós uma atmosfera de tranquilidade e harmonia, vamos atrair o quê? Tranquilidade e harmonia. Segue o De Luca dizendo assim: é verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. E aí, a gente lembra aqui o que Mateus, né, fazendo o registro da fala de Jesus, dizendo que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, não é o que entra pela boca, né? Porque o que entra pela boca vai para o ventre e depois, né, sai do organismo. Mas aquilo que sai da nossa boca vem do nosso coração e aí nos contamina. Prejudica a nós mesmos, não é? E aí, segue De Luca, por isso fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das suas palavras. Olha que interessante. E aí, às vezes nós vamos consultar com um médico, né? E aí já vamos assim um tanto nervosos. E que tal se trocarmos de postura e no dia anterior já fazermos uma prece pelo médico que vai nos atender, não é? No dia anterior já vamos orando, e aí lá na sala de espera já vamos orando, pedindo para Deus abençoar o médico, abençoar a família dele, abençoar para que ele possa descobrir qual é o problema final que nós temos e indicar, né, a medicação mais adequada para o nosso organismo, enfim. Então, isso serve para todas as pessoas com as quais nós nos encontramos diariamente. Uma oração antes para abençoar aquela pessoa, para abençoar o nosso encontro, não é? E assim nós vamos educando o nosso corpo com sabedoria, com a sabedoria das nossas palavras. Então, pensemos nisso.
E estamos já caminhando para o fim. E essa mensagem, ela não tem autoria, assim, não encontrei a autoria dela, está como autor desconhecido. É uma mensagem que muitos devem estar recebendo aí pelo WhatsApp, mas eu achei interessante e até pertinente com o tema que nós estamos abordando, tá? Então não é o Deluca que coloca essa mensagem, não. É uma mensagem que vocês vão encontrar por aí nas redes sociais. Mas olha o que diz. Certa vez, um sábio disse: ódio tem 4 letras. Amor também. Mentira tem 7 letras. Verdade também. Chorar tem 6 letras. Sorrir também. Negatividade tem 12 letras. Positividade também. Mal tem 3 letras. Bem também. A vida tem 2 lados. Escolha o melhor dela. Então, escolhamos as melhores palavras para proferirmos para os outros, para proferirmos para nós mesmos, as melhores palavras. Porque as palavras que magoam, que machucam, ferem, essas palavras dificilmente vão trazer saúde para nós. Mas as boas palavras, as palavras de carinho, de afeto, essas palavras, com toda certeza, têm mais possibilidade de criar em torno de nós uma atmosfera de amor, de bondade e de luz. E aí, para encerrar, nós queremos dizer o seguinte, que se houvesse, né, se alguém quer ter um mantra assim, não uma frase para ficar repetindo, né, para ficar pensando nela e para mudar a atmosfera ao redor, não que simplesmente pronunciar as palavras as coisas vão se transformar, mas pronunciando as palavras a mente vai se transformando, os sentimentos também vão se transformando. Então, nós sugerimos, eu sou luz. E é de luz que é feito o meu caminho. Porque é isso. Nós todos somos luzes. E o nosso caminho é feito de luz. Quando a escuridão predomina, é porque nós não fazemos as escolhas adequadas. Fazendo as escolhas adequadas, a luz que existe em nós vai se expandir. E se expandindo, vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Então pensemos, eu sou luz, e é de luz que é feito o meu caminho. Então, com essa mensagem, nós encerramos. Eu agradeço muito pela atenção, pela participação de todos e desejo que Jesus possa sempre nos abençoar e que a paz dele possa morar para sempre nos nossos corações. Gratidão a todos. Sempre uma alegria estarmos reunidos.